Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim tradicional aí do mercado do boi, analisando o que anda acontecendo com preços da arroba, o que anda acontecendo com outros segmentos da pecuária. A gente vai falar um pouquinho também sobre os impactos de demanda e oferta e como isso tem trazido cenários aí até preocupantes para o preço da arroba do boi gordo. Quem faz essa análise para a gente hoje é o meu amigo Wagner Yanagisawa, direto lá do Rabobank. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho mais desse mercado e principalmente entendendo possíveis cenários aí, né, de direcionamento para preços e ajudando o produtor aí no seu posicionamento na hora de fazer a comercialização. E eu começo te perguntando, Wagner, sobre o que você está vendo nesse momento em relação ao mercado do boi gordo. Alguma coisa te preocupa? Enfim, algum sinal de alerta aí em relação à precificação da arroba? Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, bom dia, Alexander. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer, estar aqui com vocês dividindo nossas visões de mercado. Bom, de fato, é quando a gente olha para o mercado de pecuária de corte aqui no Brasil hoje, a gente vê um momento aí onde a demanda, né, tem ganho um pouco mais de importância, né, principalmente nesse cenário onde o consumo doméstico, né, no primeiro trimestre, normalmente no primeiro trimestre é o pior, é o momento do ano em termos de volume. Exportações, né, tem um período aí pós China já se movimentando para o feriado do Ano Novo Chinês esse ano, né, que pelos números, pelo menos iniciais que a gente tem visto aí, realmente foram muito bons em termos de consumo do lado do chinês, mas de fato é um momento de transição, né, de recuperação do lado da demanda, né, então a gente vê um momento agora onde os níveis, né, de demanda estão, de oferta estão superiores, né, então a gente vê essa tendência de queda de preços, né, não só agora no mercado físico, mas quando a gente olha no mercado futuro também, né, que mostra então esse cenário, essa insegurança para o lado da demanda, né. Concordo que em termos de volume de exportação a gente começou o ano realmente muito bom, né, já está vindo de um ano recorde, né, os dados aí, pelo menos até o mês de fevereiro, mostram mais um crescimento aí na casa de 3 a 4% com relação ao ano passado, realmente é muito bom. Porém, nosso principal mercado da China, né, teve aí uma notícia recente de uma suspensão aí por tempo indeterminado de 3 plantas, né, inclusive Mozarlândia, que é a principal delas. Então, acho que isso realmente, em termos de risco, levanta bastante a atenção. Historicamente, é um fator importante, né, principalmente em momentos mais delicados, principalmente quando a gente olha para o mercado da China mais delicado, acho que isso era algo que poderia já, de fato, acontecer, né, com um mercado interno onde os níveis de oferta realmente estão vindo fortes, tiveram uma tendência de queda de preço no ano passado, realmente, que praticamente presente o ano inteiro, impactou negativamente muito as margens, né, da produção lá do produtor lá na China, não só de corte, mas vindo do produtor de leite também, então isso levou, né, o descarte de matrizes, isso foi um fator adicional em termos de oferta. E para o mercado da China, a gente está projetando que a queda de preços, né, o piso, né, o fundo do poço vai acontecer agora no primeiro semestre desse ano, né? Então, é um mercado onde apesar de a gente estar projetando uma demanda estabilizada com relação ao ano passado, a gente vê alguns riscos aí, né, por conta desse cenário do mercado doméstico. O governo lá, de fato, tem agido, né, em formas de subsídio, em forma de renovações de crédito, em forma de compras, aí, garantia de compras de oferta, né, cenário de incremento de oferta. Brasil continua sendo o principal mercado, a gente está avançando ainda com relação à China, principalmente em detrimento, né, de mercados importantes como os Estados Unidos, então 46% de tudo que a China importou no ano passado veio só do Brasil, então fica a atenção, né, por conta dessa questão da suspensão, mas ao mesmo tempo é um mercado que deve continuar se consolidando como o principal mercado exportador aqui do Brasil, tá? Estados Unidos também, né, a gente tem visto aí um final do ano passado realmente bem interessante em termos de demanda, então estamos aí tentando, né, principalmente com relação a fazer uma negociação com relação ao etanol aqui, tentar ampliar essa cota de exportação, né, de 65 para 150 mil toneladas, realmente seria ótimo, principalmente pensando em competitividade com relação à Austrália, né, que é o nosso principal player competidor hoje, e a Austrália está vindo, né, de um incremento de produção, né, no ano passado em termos de oferta. Esse ano a gente entende que deve continuar bastante em linha, né, os níveis de oferta e de abate com relação ao ano passado, então deve ter um cenário de estabilidade.
O grande ponto mesmo fica com relação à China e Estados Unidos, tá? Estados Unidos é o principal, né, um dos principais mercados hoje da Austrália, teve um incremento de 60% nas exportações no ano passado. Então, se a gente for ver em termos de volume, né, o que os Estados Unidos aumentou de exportação no ano passado, de importação no ano passado da Austrália, é basicamente o mesmo volume que a Austrália consumiu de carne bovina no mercado interno no ano passado. Então, realmente é um player muito grande, tem trazido oportunidades, né? A gente já ouviu lá dos Estados Unidos de que o tipo de carne, de oferta de carne da Austrália, ela satisfaz em quase 90% a demanda dos Estados Unidos, então é um perfil de carne realmente muito parecido com o deles, então é um mercado onde o Brasil realmente vai continuar tendo bastante competitividade, né? Mas como eu disse, num cenário onde a oferta global está em queda, deve realmente ser positivo. Então, exportação deve continuar aí com riscos, né, um pouco mais elevados, mas com um cenário bastante favorável. Eu entendo que quando a gente olha para a demanda, de fato, é o mercado interno realmente o grande desafio esse ano, né? Principalmente com relação à competitividade, com relação às proteínas mais baratas, né? Mas principalmente por conta desse aumento de preços, né? Que realmente a gente viu nesse começo de ano, principalmente, que os patamares de preço onde chegou, principalmente da carcaça, para manter níveis de consumo no mercado interno realmente é muito desafiador, principalmente pensando em competitividade com relação às proteínas mais baratas, né? Então, de maneira geral, realmente é uma tendência, a gente entende ainda que deve continuar essa tendência aí um pouco mais de sustentada, né, mas com uma tendência ainda de queda, pelo menos nesse curto prazo, né, principalmente diante de um cenário de oferta deve aumentar com essa incremento, né, de oferta de gado engordado a pasto. Ô Wagner, você trouxe vários pontos importantes aqui para a nossa discussão e eu queria agora detalhar, né, esses Vamos lá. pontos. É, primeiro, a questão da atenção com a demanda. Demanda como um todo, tanto a interna quanto a externa. Mas quando você fala da China, qual o real risco, Wagner, de repente, uma patinada na demanda deles pela carne brasileira? Isso tem que entrar no nosso radar, Wagner, tem que ser um motivo de preocupação. Você citou vários fatores aí que podem ser um impeditivo aí de uma continuidade de, pelo menos, uma exportação forte, né? Mas alguma coisa para se preocupar? Sim, pensando em China, pensando em ser o nosso principal mercado, e diante de um cenário, né, onde a atividade econômica lá realmente tem sido bastante impactada negativamente, né, principalmente nos 2 últimos anos, e no cenário onde o mercado interno, a oferta do mercado interno realmente está vindo de patamares elevados, né, no ano passado aí teve um incremento de quase 4% com relação a 2023, então assim, a gente tem fatores realmente que jogam positivo a favor do Brasil, tem um fator aí de hábito de consumo e percepção do consumo com relação à carne brasileira. Isso realmente joga muito a favor. A gente tem um fator preço, né, e tipo de carne que ainda joga a favor do Brasil quando a gente pensa principalmente com relação à Austrália, né? A Austrália tem um perfil de carne também um pouco mais cara, né, principalmente de Wagyu, que eles exportam para a China. E esse é um fator que realmente está jogando a favor do Brasil, porque o consumo das carnes mais caras na China está num cenário de pressão realmente forte desde o ano passado, né? Os preços dos cortes do Wagyu, principalmente os cortes mais caros, têm subido uma tendência de queda muito mais forte do que os outros cortes, né? Principalmente quando a gente pensa com relação ao Brasil. Então é um fator que, pelo menos com relação à Austrália, a gente já vê uma mudança, né? Em termos de oferta, porque a gente está projetando aí uma queda, uma mudança nos padrões de gado lá de oferta de gado da Austrália, pensando em China, tá? Principalmente com relação a confinamento, né? A gente vê uma tendência de mudança de uma maior concentração, né? Maior confinamento de gado, que eles chamam de ciclo curto, né, com menos de 300 dias de coxo, né, que sem ser da raça também Wagyu, né, para tentar destinar isso para outros mercados, principalmente em relação aos Estados Unidos, por conta dessa queda da demanda da China. Então, a gente vê o Brasil como um grande ofertador, deve continuar sendo o principal mercado da China, e o Brasil deve continuar sendo o principal fornecedor com relação à China, mas realmente a gente tem que ficar atento a essas nuances, né, de mercado, principalmente no curto prazo, porque a gente sabe que o mercado chinês, em termos de negociação, eles realmente são muito fortes, são muito bons, né, em termos de planejamento, em termos de estratégia coletiva. Então, pode ser que a gente esteja passando por um momento agora onde possa ocorrer uma pressão, né, já está ocorrendo uma pressão maior em termos de preço de importação do lado da China, porque realmente o mercado não está favorável.
Acho que fator disruptivo, né, mais de longo prazo, não acredito que deva acontecer, basicamente porque, como eu comentei, a gente está passando por um momento de queda na oferta global e hoje, realmente, mesmo com a Austrália aí aumentando a oferta, a gente não tem um player capaz, né, de compensar essa queda de oferta do Brasil no mercado externo, principalmente para a China, por muito tempo. Né? Então, fica a atenção. A suspensão que ocorreu, né, vindo da China, no último, a última que aconteceu, se não me engano, foi em março de 2022, teve um prazo de 2 meses, né? Então, vamos ficar atento aí. Pode ser que a gente esteja trabalhando com um cenário parecido agora, mas muita atenção, porque de fato a gente deve ver um cenário de pressão nos preços que a gente entende que deve ser o grande estratégia, né, pelo menos do lado do importador chinês, para tentar melhorar a liquidez no mercado interno. Né? Como eu disse, né, um cenário ainda de pressão de preço negativo, apesar de uma estabilidade um pouco maior no preço do gado vivo lá na China. Interessante essa movimentação que você trouxe para a gente australiana aí em relação à produção de animais mais adequados à necessidade talvez da China, né? Eles não querem mais pagar o preço daquela carne ultra nobre e daí a Austrália está mirando aí uma carne mais acessível, não sei se dá para dizer isso, mas aparentemente é isso que está acontecendo. Perfeito. Mas para competir, Wagner, você acha que com o mercado brasileiro? Sim, sem dúvida. A Austrália, diferentemente do Brasil, é um mercado onde o mercado de exportação realmente é muito mais importante, né? Chega aí quase 70% com relação ao consumo doméstico. Então, num momento, né, onde o mercado doméstico está vindo de um cenário de recuperação, mas ainda aquém do que o mercado lá dos exportadores, né, os produtores estavam esperando, as exportações, de fato, hoje é a grande, talvez a única, né, maior alternativa para o mercado lá. Né? Então, estão conseguindo avançar em termos dos Estados Unidos, estão tentando manter para a China e estão querendo aproveitar esse cenário, que, como eu disse, é, né, muito favorável para os exportadores, porque está tendo menor oferta, os preços estão maiores, então, sem dúvida, a rentabilidade também está muito melhor, né, com relação aos anos anteriores. Então, isso realmente joga positivo e a gente vê uma mudança de estratégia realmente para favorecer o mercado externo. E isso E, realmente na Austrália está muito claro. Né? e quando a gente compara a carne australiana e a carne brasileira, mesmo com essa mudança de padrão aí, é, tem alguma percepção de aceitação melhor pela carne australiana do que a brasileira? Pode haver uma troca aí, na sua opinião, Wagner? Com relação ao mercado dos Estados Unidos, né, a importação deles de trimming, que é para a produção de hambúrguer, realmente, como eu comentei, a carne australiana tem semelhança maior com relação ao padrão de rebanho dos Estados Unidos. Então, a aceitação lá, né, em termos de adaptabilidade, é muito mais fácil. Quando a gente olha para o mercado da China, já é um cenário diferente, né? A gente vê já ao contrário, a gente vê uma carne brasileira realmente ganhando muito mais aderência em termos de hábitos de consumo para o consumidor chinês, e principalmente dentro do lar, né, do que a carne australiana. Né? A carne brasileira é uma carne mais magra, uma carne dianteira, então o tipo de prato que o chinês está acostumado a comer, principalmente nesse segmento do hot pot, né, tem crescido bastante no setor de food service, a carne brasileira realmente tem uma adaptabilidade, tem um gosto, tem uma preferência maior, né? Outro ponto interessante também, quando a gente vê no consumidor da China com relação à carne que é produzida localmente, né? A carne brasileira chega lá na China, a gente é tão competitivo, né, tão eficiente em termos de competitividade, que na maior parte das regiões da China, a carne brasileira chega com preço até mais competitivo e menor do que a carne que é oferecida, produzida localmente. Né? Então, isso também joga realmente a favor do Brasil em termos de demanda, e não é à toa, né? A gente está realmente crescendo ano após ano, sendo o maior fornecedor para a China, porque de fato está tendo uma aderência, né, muito interessante, né, com o tipo de carne que a gente exporta e o que o chinês está almejando, né, em termos de consumo de carne bovina, que tem sido crescente, principalmente com relação às gerações mais jovens. Né? Então, realmente, a gente está com a faca e o queijo aí para continuar não só se mantendo como principal fornecedor, mas para conseguir avançar um pouco mais, que a gente entende que a demanda externa da China com relação à carne bovina, pelo menos até 2030, vai continuar crescente, né, em detrimento do mercado interno. Então,
é uma oportunidade que o Brasil está conseguindo aproveitar bem, deve continuar conseguindo aproveitar bem, mas sem esquecer dessas nuances de mercado, né? Porque realmente, como eu comentei, né, o mercado da China é um mercado realmente muito evoluído, muito estratégico, então essas nuances vão acontecer, mas pensando no longo prazo, realmente a gente está realmente bastante dominante e isso deve continuar, né? Não deve mudar É, muito. e daí a gente tem que levar em conta também, né, Wagner, a que custo os australianos vão conseguir colocar essa carne, mesmo que seja é, uma versão diferente, digamos, do que eles estão acostumados, e principalmente se eles terão volumes para atender a China que compra grandes volumes, né? Exatamente, exatamente. Quando a gente pensa em termos de volume, em termos de preço, né, a Austrália está vindo de um momento aí de queda de preço realmente forte por conta da oferta, mas quando a gente pensa no cenário de estabilidade, o Brasil realmente se mantém ainda bastante competitivo. Então, a gente entende que vai ser continuar sendo estratégia de ambos os players, né, tentar avançar com relação ao mercado chinês. A Austrália tem uma vantagem logística com relação ao Brasil, mas assim, se a gente continuar fazendo o dever de casa de maneira correta, tende a se manter como principal player, e ainda tem espaço para avançar ainda um pouco mais em termos de participação daqueles 46%. Então, acho que continuar é muito mais Um um ponto de desafio atenção, né? continuar avançando, né, do que o Brasil de manter esse volume que já está sendo acessado e está sendo muito bem recebido pelo lado da China, né? É. Bom, mas fica aí a dica, né? Ponto de atenção, principalmente para o setor aqui no Brasil. A Austrália está se movimentando ali para tentar buscar novos mercados ou pelo menos emplacar uma carne diferente aí que de repente pode virar uma concorrente aí do Brasil. Então vamos ficar de olho nisso também. Agora, quando você fala dos Estados Unidos, né, Wagner, você trouxe aí Estados Unidos como um importante player ainda para o produtor brasileiro, para a carne brasileira. Mas até quando, Wagner? Ainda tem espaço para crescimento desse mercado? Você falou de ampliação da cota aí. É um mercado, na sua opinião, que veio para ficar? Ou quando o ciclo pecuário se ajustar lá nos Estados Unidos, essa condição pode mudar? Qual que é a avaliação de longo prazo que vocês fazem aí no Rabobank? Bom, por curto prazo, em termos de fundamento, realmente joga muito a favor do Brasil, né? É um cenário onde os inventários, os estoques de gado lá estão dos menores, né, patamares dos últimos anos. E, em contrapartida, a demanda pelo menos em 2024, foi a maior dos últimos 30 anos, né? Então, realmente é uma receita aí perfeita para incremento de importação e realmente o Brasil está conseguindo também se aproveitar muito bem dessa demanda dos Estados Unidos. Claro, num cenário onde a demanda, né, mudança de ciclo, aumento de oferta, claro, a depender dos patamares de demanda, sem dúvida, isso pode virar uma pressão, né, pode ter uma pressão em termos de demanda para o lado dos Estados Unidos, mas o momento agora, e pelo menos pensando aí até 2026, talvez até 2027, realmente é muito favorável para o Brasil. E eles estão querendo carne barata para, né, para manter os níveis de liquidez no mercado interno. Então, o Brasil, nesse sentido, realmente está saindo muito bem. A gente entende que os riscos, né, e essa resistência um pouco maior, pensando numa ampliação de cota, vem principalmente num pensamento, né, estratégico, pensando mais em médio e longo prazo, né, porque no momento onde a oferta se recuperar, a competitividade brasileira vai se manter, né, vai com relação à carne bovina, e isso pode realmente impactar muito a competitividade no mercado interno, né, principalmente com os players que estão disputando com o Brasil lá internamente nos Estados Unidos, e dificilmente eles vão ter sucesso, porque de fato o nosso preço é muito mais competitivo, né, o padrão racial é diferente, sistema de produção, mas no fim, né, o padrão de carne que eles estão precisando para a produção de hambúrguer, a gente realmente é mais eficiente. Então, existe de fato um esforço aqui até uma questão de comercialização, né, de negociação aí com relação a outro segmento, mas com a estratégia principal de aumentar essa cota, porque realmente seria interessante para os dois lados, né? Não só para o Brasil para melhorar a competitividade, mas também no mercado interno para comprar carne mais barata, né? Num cenário onde ainda o mercado interno, né, não só o boi gordo, mas o mercado, o setor de varejo atacado continuam renovando, né, as máximas de preço aí com relação
a carne bovina e principalmente com relação ao corte do trim, que é para a produção de hambúrguer, né? Então, é, tem o fator ainda, né, de resistência internamente, como comentei, política forte, porque o setor de pecuária lá realmente é muito forte nos Estados Unidos, mas em termos de fundamento de mercado, realmente joga tudo a favor. A gente vê um cenário lá onde, de fato, as taxas de abate, né, já reduzindo um pouco abaixo dos 10%, então já mostra que, de fato, está se começando uma recomposição de rebanho, né, um momento de retenção maior também de fêmeas, pensando no aumento de produção de bezerro, mas as quedas de estoque lá realmente ainda continuam muito fortes, tá? Só se a gente for ver no primeiro dado do SDA de 1º de janeiro desse ano, uma queda de rebanho total de quase meio bilhão de cabeças, tá? Com relação ao ano anterior, 495 mil cabeças a menos, e uma queda de 8 milhões de cabeças a menos com relação ao último pico, né, de aumento de rebanho, que foi em 2019. Sendo que dessas 495 mil cabeças que caíram, 150 mil cabeças foi só de vaca de corte, né? Então, realmente uma queda muito forte. A gente vê todo esse risco aí, né, de aumento de tarifas, de taxação com relação a Canadá e México, que são historicamente muito importantes players, fornecedores de carne bovina para os Estados Unidos, né? Só trazendo alguns números, no ano passado, o México exportou para os Estados Unidos 1,8 bilhões de libras de carne bovina, enquanto o Canadá 1,7 bilhões de libras. Então, é realmente um volume muito interessante, muito alto, que agora está tendo uma taxação, né, uma tarifa de 25%. Né? E isso realmente se traduz em oportunidades a mais para o Brasil. Mesmo com essa incidência aí de tarifas, a gente deve continuar competitivo com relação a esses outros mercados. Então, pode estar, né, em termos de alternativa, de opção de oportunidade, ser um canal adicional aí de demanda, pensando nesses mercados importantes que agora estão com uma tarifa aí tão grande quanto o Brasil, né, de 25%. Tem uma preocupação por um lado, mas tem a possibilidade de ampliar mercados por outro. Enfim, vamos esperar para ver como é que a exportação vai se comportar. Bela análise, muito legal aí essa questão da demanda internacional. Mas e a demanda interna, Wagner? Você também levantou aí a preocupação com a demanda interna. Aparentemente a gente teve aí um primeiro bimestre com uma demanda ajudando, já que a gente teve até aumento no abate, né, e na oferta de carnes aí no mercado. Houve sim uma pressão sobre o preço da carne, consequentemente da arroba, mas não foi uma mudança significativa de patamar de preços. Essa demanda tende a piorar, na sua opinião, e na opinião aí de vocês no Rabobank? Tem alguma perspectiva de que essa situação da demanda interna possa comprometer aí a formação de preços no final das contas, Wagner? Bom, essa escalada de preços, principalmente com relação ao milho, nos últimos 2 meses, sem dúvida jogou a favor da carne bovina, né? Porque é o principal item de custo de produção, principalmente, né, de frangos, suínos e de ovos recentemente, nessa escalada de preço também realmente muito alta. Então, isso realmente acaba jogando positivo, né, em termos de competitividade com relação à carne bovina. Mas a gente tem que lembrar que a carne bovina está vindo, né, de um início de ano onde patamares de preço é realmente muito altos, né, muito semelhante com o que viu no final do ano passado, e que para algumas classes de consumo isso realmente foi um sinal claro, né, de que de fato não tem como manter, né, níveis de consumo, né, pelo menos os mesmos patamares do ano anterior com os patamares de preço que estão agora. Então, nesse cenário de pressão de preço da arroba do boi gordo, né, que está resultando em menores preços também para o setor de atacado e varejo, isso realmente é positivo, pensando em carne bovina, principalmente nesse cenário de aumento de custo, mas a gente tem que lembrar que os níveis de demanda, né, para frango e para suínos está vindo de um ano 2024 em patamares muito fortes, né? Principalmente suínos, né, com um novo patamar de preço, né, que a gente está trabalhando para o suíno vivo aí, bem acima daqueles 6,50 que a gente viu no preço do quilo aí, que ficou perdurando no mercado por quase 3 anos, né, a gente vê que a rentabilidade do setor realmente é muito positiva, então isso também abre o espaço, né, para melhorar um pouco a competitividade com relação à carne bovina no cenário de pressão de preços. Mas a gente entende que pelo menos nessa primeira metade de ano, né, em termos de competitividade, vai ser um pouco melhor para a carne bovina. Acho que o desafio
desafio realmente vai ficar um pouco mais para o segundo semestre, né? Onde normalmente os custos de produção, né, principalmente da carne bovina vindo de animal de coxo, é um pouco maior, né? Então a gente em contrapartida, os custos de frango e de suínos, principalmente com relação ao milho, deve dar uma arrefecida com a chegada da safrinha, né? Então acho que a gente entende que na segunda metade do ano os níveis de competitividade vão ser um pouco maior, né, para o mercado interno, e que para o lado da demanda, na nossa visão, sem dúvida, vai ser o grande desafio do setor, né? Visto que o mercado de exportação, né, como eu comentei, né, já está sendo favorável em termos de oferta global, e os números, né, mostram que pelo menos nesses 2 primeiros meses os volumes de exportação estão sendo positivos, né, mesmo com a China recuando um pouco. E os números agora parciais de março também mostram um crescimento realmente bem interessante, né? Então, com potencial para ter um dos melhores marços aí também da história em termos de volume. Então, realmente, em termos de demanda, o mercado doméstico vai ser o grande desafio esse ano aí, por conta dessa tendência de migração de consumo para as proteínas mais baratas. Então. Ô, Wagner, mas essa demanda do primeiro semestre, ela depende do preço da carne? Eu pergunto justamente para a gente introduzir aqui a questão da oferta. É, temos uma possibilidade de aumento de oferta e isso pode significar pressão nos preços da carne no final das contas, e isso pode ser um atrativo para a demanda? Dá para fazer essa conexão? Sim, um dos principais fatores que a gente julga que vai ter uma queda de consumo per capita nesse ano com relação ao ano passado é por conta do aumento de competitividade com relação às proteínas mais baratas, tá? Então, nesse sentido, num cenário de pressão de preço e ter expectativa de aumento de oferta, num cenário onde os custos, né, das proteínas mais baratas estão com uma tendência de ligeira alta, e principalmente por conta do milho, isso, na nossa visão, joga a favor, né, do consumo da carne bovina, mas diante de um cenário de aumento de preços, e que, sem dúvida, isso é o grande ponto aí de limitação, vamos dizer assim, né, de consumo do lado do consumidor. Mas em termos de competitividade, com relação ao segundo semestre, principalmente, a gente entende que vai ser mais favorável à carne bovina nessa primeira metade do ano. Mas vocês trabalham com um aumento significativo de oferta ainda nesse primeiro semestre? Óbvio, a gente tem lá, né, a sazonalidade, o final de safra, pessoal sem pasto jogando os animais, mas será que a participação de fêmeas não começa a reduzir, não, Wagner? Será que Então, isso não impacta na oferta no final das contas? sem dúvida, a gente está trabalhando com cenário de redução, né, preços ainda sustentáveis. A variável mais competitividade que a gente tem visto analisado com relação a consumo agora nessa primeira metade de ano, tá? Vai ter desaquecimento em termos de oferta de fêmea, vai ter, principalmente por conta do preço do bezerro, né, aumento da retenção, então, sem dúvida, isso joga a oferta para baixo, né? Porém, num cenário onde os custos têm se elevado das proteínas mais baratas, né, e a gente deve ver esse cenário se mantendo pelo menos até junho, né, quando a gente ganha uma oferta, né, um pouco mais forte aí do milho safrinha, a gente entende que os custos podem ser uma variável aí de favorecimento em termos de competitividade da carne bovina com relação às outras proteínas, tá? E é um cenário que, nossa visão, como eu comentei, deve mudar um pouco quando a gente pensa já no segundo Segundo semestre semestre, desse né? ano. É. Uhum. Segundo semestre deve ser um pouco mais complicado aí, enfim, em termos de oferta e, consequentemente, aí a gente vai ter que analisar como é que a demanda vai ficar diante dessa situação. Ô, Wagner, de uma forma geral, então, dá para a gente resumir tudo isso que a gente falou da seguinte forma: atenção para a demanda, para ver como que a demanda vai se comportar. Não é para ter pânico, mas enfim, alguns sinais de desaquecimento da demanda já estão aparecendo e a gente precisa ficar alerta. Também atenção para um aparecimento da oferta, ou seja, demanda menor, oferta maior, pode ser um complicador aí para preço. Perfeito, perfeito. É o que, inclusive, o mercado futuro tem indicado, né? Apesar de uma estabilidade um pouco maior, uma tendência ainda de redução, mas principalmente pensando nessas incertezas dos lados da oferta, né? Numa expectativa de um incremento ligeiro aí desculpa, da demanda, numa expectativa de incremento ligeiro aí do lado da oferta com esse gado aí que está sendo engordado a pasto agora, né? Boa.
Tem pergunta chegando aqui, Wagner, e essa pergunta tem a ver com a questão dos bezerros. O Marcelo Lenk quer saber o seguinte: o relatório de bezerros do cedo vai influenciar no preço da arroba logo nesse mês de abril? A gente viu o preço do bezerro, né? Teve uma escalada realmente muito forte, né? Acompanhando a correlação aí do preço do boi gordo no final do ano passado. Isso acabou, né, em alguns cenários, algumas regiões, tirando um pouco, né, o interesse em termos de reposição, mas entende que isso de fato vai ter que acontecer de qualquer forma, né? Principalmente pensando aí numa liquidação de rebanho, né? Que tem uma reposição num cenário de queda de oferta, manter o faturamento é o grande desafio agora. Vai ter impacto, sem dúvidas, né? Mas eu entendo que, em termos de reposição, isso vai ter que acontecer, né? De alguma forma, porque senão a gente vai ser às custas de uma queda de oferta, e essa queda de oferta vai ter impacto em termos de faturamento, e isso limitando o fluxo de caixa de uma maneira geral. Então, sem dúvida, vai ter um impacto na nossa visão negativo em termos de reposição, mas para um player ainda que trabalha com o mercado externo, a gente vê ainda com patamares ainda positivos em termos de atratividade, principalmente para o lado da demanda, tá? Então, é um momento aí de recuperação de margens aí, sem dúvida, para esse momento agora do ano. Muito bem. Obrigado, Marcelo, pela participação. Marcelo Lenk está sempre aqui com a gente, participando, mandando perguntas, interagindo. Aliás, isso é muito importante para a gente, você que está nos acompanhando nesse momento. Se quiser interagir, trocar uma informação, tem sempre aí o chat do YouTube à sua disposição para fazer as perguntas aqui sempre para os nossos convidados. Meu amigo, Wagner e Anagisawa, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e principalmente obrigado por trazer esses alertas, essas atenções aí para a gente, justamente nesse momento em que está todo mundo de olho na formação de preços e tentando entender o mercado aí em termos de precificação. Tem mais pergunta aqui, Wagner. Ó, abrimos Lá, o espaço para as perguntas, vamos ver aqui o que o pessoal está querendo saber de você. O Gabriel Pinheiro quer saber o seguinte: quais as repercussões teremos com o cancelamento dos contratos de carne bovina da China com os Estados Unidos, Wagner? esse cenário aí né, dessa possível segunda fase aí dessa guerra comercial, para o Brasil hoje tem um cenário um pouco diferente do que a gente viu lá em 2018, 2019, né? Basicamente porque os Estados Unidos é um grande player hoje para o Brasil também, então vai exigir um pouco mais de diplomacia do nosso lado para se manter, né, ativo e exportando para ambos os lados. Mas pensando nessa situação específica de Estados Unidos e China, para o Brasil se traduz em incremento de oferta, né? A gente vê que, de fato, a participação dos Estados Unidos com relação à China em termos de volume de exportação, não só de carne bovina, mas de carne suína, tem caído nos últimos anos, tá? Boa parte aí, consequência dessa questão da guerra comercial. No ano passado, apenas 5% do que a China importou de carne bovina no mercado externo veio do mercado dos Estados Unidos. Então, assim, é uma tendência que já está acontecendo, e com esse cenário aí de incremento de tarifas, a gente pode ver uma destinação, né, um redirecionamento maior de demanda da China, né, que ia para os Estados Unidos, aqui para o Brasil. Então, para a gente realmente é positivo, e nesse cenário de guerra comercial tem trazido ainda mais oportunidades para a gente do que desafios. Então, ficar atento aí que realmente deve continuar sendo favorável para o Brasil essa questão desses dois países, né? De novo, essa questão do cancelamento. Robson Luiz Soares da Silva está perguntando, está dizendo o seguinte: China acaba de cancelar as compras de carne dos Estados Unidos. Podem confirmar isso em resposta às taxas aí dos Estados Unidos? Eu não tinha essa informação ainda, Alexander. Eu posso até confirmar isso, mas É, não, eu não me também não assustaria. eu também não cheguei a ver nada sobre isso, não, mas enfim, se isso acontecer, daí sim esse cenário de oportunidade para o Brasil reforça, né, Wagner? Sem dúvida alguma. Eu confesso que ainda não tinha visto, não me assustaria se for de fato um movimento de retaliação, mas, como eu disse, né, na prática, sem dúvida, se traduz em mais oportunidades para o Brasil, né, acessar e ganhar o share de um mercado muito importante que é os Estados Unidos, né, que é o maior produtor do mundo de carne bovina. Então, para a gente, realmente é uma oportunidade, sem dúvida alguma. Muito bem.
Ô Wagner, meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado aos amigos que estão participando com a gente, mandando as suas perguntas aqui para os nossos convidados, em especial hoje para o Wagner e a Nagzawa lá do Rabobank, que trouxe muitos fatores importantes aí para a nossa discussão e principalmente analisando as possibilidades aí desse mercado do boi gordo para a gente aqui no Notícias Agrícolas e para vocês que nos acompanham. Meu amigo, obrigado mais uma vez, grande abraço para você, a gente se vê numa próxima. Com certeza, eu que agradeço, Alexander, a oportunidade, agradeço a atenção de todos aí mais uma vez e até uma próxima. Muito bem. Tá aí, Wagner Nagzawa, do Rabobank, aqui com a gente analisando o mercado. E a gente vai ficar de olho nessa informação que chegou aqui. De fato, estou pesquisando aqui nas nossas informações. Aparentemente nada novo sobre essa questão de cancelamento das importações aí da China de carne dos Estados Unidos. Mas enfim, assim que a gente tiver alguma informação concreta, a gente traz para vocês. Deixa eu passar como estão as negociações lá na B3 nesse momento. Quem sabe a B3 traz alguma indicação para a gente do que está acontecendo no mercado internacional. Vamos ver. Olha aí, carne subindo forte lá boi subindo forte lá na B3. O boi gordo para março, R$ 313, 1,02%. Para abril, R$ 311,90, alta de 1,71%. E o maio, R$ 312,30, uma alta de 1,4%. Ou seja, tem alguma coisa estimulando sim o mercado nesse momento. Vamos ficar atento para essa informação. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 312,10, uma ligeira alta de 0,05%. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que você é o nosso convidado especial aqui no Mercado do Boi Gordo. Você pode participar através do chat do YouTube, enfim, mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas, aproveitar a oportunidade aí para participar. Você que está no YouTube nesse momento, não esquece aí de deixar o seu like, não esquece de fazer a sua inscrição no canal e nos acompanhe, continue nos acompanhando pela TV Notícias Agrícolas, a nossa nova plataforma, levando mais informações para novos públicos, e você é o nosso convidado a acompanhar também essa evolução das plataformas aqui do Notícias Agrícolas. Combinado? Grande abraço para você. Nos vemos no final da tarde com o fechamento do mercado a partir das 5 horas.